Olá, pessoal. Vamos então continuar a nossa aula de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Nessa parte 2, nós vamos ver uma questão que nós vamos chamar de duplo objeto, né? Assim que nós conhecemos essa questão na literatura especializada, né, da linguística, especialmente na sintaxe. Bem, a gente já entendeu coisas fundamentais para a gente entender o que vai acontecer aqui agora, como a questão de que o verbo pede argumentos e depois tem toda uma colocação, né? O sujeito vem antes do verbo, o objeto vem depois. A gente viu que os verbos pedem diferentes números de argumentos, e nessa questão de duplo objeto, a gente está lidando com verbos que pedem dois objetos, né? Eu coloquei dois verbos desse tipo apenas para deixar aí como exemplo, né? Mas a gente poderia pensar em vários outros. Então, eu pensei, por exemplo, em dar, que você tem que ter alguém que dá e uma coisa que é dada e alguém que recebe o que foi dado, né? Ou então dizer, que você tem que ter alguém que diz, né? Alguém que dá a mensagem. Você tem que ter a mensagem em si, o que foi dito, e um alvo, né? A pessoa a quem a mensagem se destina. No entanto, o que eu vou ensinar aqui, a gente vai se concentrar no verbo dar, pelo seguinte motivo, pelo motivo de que o verbo dar, em crioulo haitiano, tem toda uma questão de morfologia, né? Ele vai alterar a forma dele dependendo do objeto, e também tem uma outra questão que daí vai ser compartilhada por esses verbos de objeto duplo, que é a questão da ordem em que vão aparecer os objetos, né? Os complementos aí do verbo. Então, vamos passar a entender isso. Eu espero que essa aula seja assim bem mais breve do que as outras, que a gente vai se concentrar só em um fenômeno. Bem, então dar, você tem que ter alguém que vai dar algo que é dado e alguém que vai receber o que é dado. Por exemplo, o professor deu um presente aos alunos, né? Então a gente tem o sintagma nominal, o professor deu um presente, outro sintagma nominal, né? Eu posso dizer o professor deu-o, né? Eu posso então trocar, por exemplo, o professor por ele. A gente descobre que o professor é um sintagma nominal. Eu posso trocar também o objeto aí, um presente por o, né? De modo que eu descubro que é outro sintagma nominal. E depois eu tenho ali aos alunos, né? Ou para os alunos. Veja que ali nós temos um sintagma preposicional, né? Porque a gente tem a preposição a ou então para, né? O professor deu um presente para os alunos ou aos alunos. Então, o que a gente aprende aqui? A gente tem no verbo dar, tem que indicar um agente, o sujeito vai ser o agente, o tema, depois a gente tem o tema, a coisa dada, e o beneficiário. Eu coloquei aqui como beneficiário, acredito que seja correto colocar assim, mas talvez em alguns casos seja melhor talvez fazer uma diferença entre alvo, beneficiário, né? Bem, como eu lembrei no começo da aula, ainda lá na parte 1, peço desculpa aos colegas sintaticistas, eu mesmo não sou um sintaticista, portanto, nem semanticista, e portanto vou ficar aqui num nível bem raso, que vai nos ajudar a entender o funcionamento da língua, mas não vou discutir a fundo questões um pouco mais técnicas, né? Vejam então, tem o agente, tem o tema, tem o beneficiário. O agente é um sintagma nominal, então tem aquela seleção da categoria também, né? O agente é um sintagma nominal, o professor. O tema, a coisa dada, é um sintagma nominal também. E o beneficiário é um sintagma preposicional. Então, sempre que eu for colocar o beneficiário, quem recebe, né, o que é dado, eu vou introduzir como uma preposição. Tanto é que eu posso mudar de posição e falar algo do tipo: o professor deu aos alunos um presente.
né? Deu para os alunos um presente. Eu posso trocar porque são sintagmas diferentes, um nominal, outro preposicional, de modo que o preposicional eu sei que é o beneficiário, né? Então, mesmo que eu coloque antes aqui e diga o professor deu aos alunos um presente, eu vou saber que aos alunos é o beneficiário, é a quem foi dado, né? Algo. Esse cenário vai ser bastante diferente em crioulo haitiano. Por quê? Pelo menos duas razões, né? O sujeito vai ser um sintagma nominal. Então, você vai identificar quem que deu. Então, Bruno deu um presente aos alunos, né? O professor deu um presente aos alunos. Enquanto que em português a gente tem essa estrutura, né? Um SN, um SP. Em crioulo haitiano, qual que é a estrutura? Um SN, então eu posso falar o professor deu. Agora vem o beneficiário. Eu não posso dizer o que ele deu, eu tenho que dizer a quem ele deu. No entanto, veja que o beneficiário em crioulo é representado aqui, ele vai ser encaixado num sintagma nominal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou tirar aquela preposição. Eu não vou dizer deu aos alunos ou para os alunos. Eu vou dizer deu os alunos. E depois eu digo o que foi dado. Deu os alunos um presente. É como se eu dissesse assim em crioulo. O professor deu os alunos um presente, né? Os alunos e um presente, ambos são sintagmas nominais. E o primeiro sempre é o beneficiário. O beneficiário é encaixado, vem em primeiro lugar, né? E só depois o tema, a coisa que foi dada. Então, em crioulo não dá para eu falar a mãe deu um presente para o filho. Tem que falar a mãe deu filho um presente, né? O beneficiário vem antes e o tema vem depois. Vejam que, como se tratam de dois sintagmas nominais, essa estrutura aqui ela tem que ser respeitada porque mudar isso daqui causaria um transtorno, deixaria a frase agramatical, né? Primeiro se espera que se identifique quem recebe, que é dado, e depois o que é dado, tá? Então, espero que aqui a gente tenha entendido qual que é a estrutura do crioulo haitiano. Então, veja, o professor deu um presente aos alunos. É isso que a gente diria em português, é isso que é mais comum. Em crioulo haitiano, como ficaria a estrutura? Professor o, né? Para sempre lembrar, eu gosto de colocar a estrutura em crioulo, porque assim a gente visualiza, né? Estrutura do crioulo, mas usando o português, as palavras do português, porque isso nos ajuda a visualizar, né? A estrutura. Vai ficar então, professor o deu alunos os um presente. É assim que se diz o professor deu um presente aos alunos em crioulo, né? De modo que teremos professeur tebai elevio yon cadeau, né? Professeur tebai elevio yon cadeau. Então vejam, elevio, né? Não é pour élève, não é? Qual que é a nossa tendência? Imagina, a gente quer dizer o professor deu um presente aos alunos, a gente vai dizer professeur tebai yon cadeau, um presente pour élève. Pour seria para, né? Para os alunos. Pour élèvio. Não é essa a estrutura. A estrutura é essa, olha. Professeur tebai élèvio yon cadeau, sempre identificando quem recebe o que é dado e depois identificando o que é dado. Eu só vou usar nessa aula como exemplo o verbo dar. No entanto, a gente poderia usar o verbo dizer, e que é um verbo também que pede o alguém e depois a coisa que foi dita, tá? Então, se eu fosse dizer algo do tipo ele disse, ele me disse isso, por exemplo, né? Vai ser li, ele, vai ser o sujeito, te dit, disse, me, né? Li te dit moi,
ça, isso, né? Então, com dizer também, dizer você primeiro identifica para quem você disse e depois o que foi dito, tá? Bem, agora entrando então na questão do verbo bailler, que é o verbo dar, que inclusive é um verbo de origem francesa, né? Assim como 90% do vocabulário do crioulo, bailler é de uma forma antiga do francês, né? Nós vamos ter uma questão interessante em que a forma do verbo vai mudar de acordo com o objeto que esse verbo receber. No entanto, eu estou falando aqui do contexto em que a gente vai ter um verbo pronominal. Então, se o objeto for um pronome, né? Lembram dos pronomes que nós já vimos? Moi, u, li, nu, yo. Quando o objeto, temos um objeto pronominal com o verbo by, ele poderá aparecer nas formas ban ou então ba. O que é que regula essa mudança aí, essa mudança da forma do verbo by? O pronome, né? Então, com o pronome moi e com o pronome nu, nós vamos ter a forma ban, tá? Ban, moi, ban, nu. Já com a forma ba, ela vai aparecer quando nós tivermos como objeto os pronomes u, li e yo, tá? Então vejam os exemplos que nós temos aí. Eu dei um presente para ele ou para ela. Nós vamos ter moi, te bali e un cadeau. Então veja que eu, né, moi, te ba, então dei no passado, li, né, terceira pessoa, eu dei a ele ou a ela, e un cadeau. Então o by, o verbo by, aparece na forma ba, porque o objeto é o pronome li. O mesmo aconteceria se fosse o objeto, o pronome u, ou então o pronome yo, né? Eu dei um presente a eles, moi te ba yo yon cadeau. Eu dei um presente para você, moi te ba u yon cadeau, né? Ou então bao, moi te bao yon cadeau, né? Daí seria, em vez de u, seria só o w, né? Então, essas formas reduzidas do pronome também podem ser usadas, né? E aqui embaixo, vejam, li te ban moi yon cadeau. Ele, li, te ban, deu, passado, né? Moi, eu, deu para mim, um cadeau, né? Um presente. Então vejam que o que muda a forma do verbo aqui para ba ou para ban é o objeto, tá? Não o sujeito. Veja que o sujeito aqui no primeiro exemplo é moi e não muda nada, né? É só se moi for objeto que vai ficar ban. E o li é sujeito aqui na segunda frase, ele ou ela, né, deu um presente para mim. No entanto, não muda nada. A gente usou ban porque o moi é o objeto, né? Então a questão é do objeto, do complemento do verbo, né? Se for moi e nu, a gente vai usar ban. Se for u, li e yo, vai usar ba. Agora, a gente precisa ver o seguinte. O anafórico li está retomando o quê? O que é anafórico? Anafórico são esses elementos que retomam uma coisa que já foi mencionada. Então, eu digo algo do tipo, né? A minha professora irá para o Haiti. Ela quer aprender crioulo. Veja, eu falei, a minha professora irá para o Haiti. Ela quer aprender crioulo. Esse ela está retomando quem? Faz referência a quem que já foi mencionado? A professora. Então, esse li, ele retoma, né? Esse ele e ela aí retoma alguma coisa que já foi mencionada. Por exemplo, veja aqui, eu coloquei como duas frases separadas, mas podia estar numa sequência aqui, né? Num parágrafo, por exemplo. Você diz algo do tipo, né?
Eu quero te dar um livro. Eu decidi dá-lo porque será útil para você. Eu quero te dar um livro. Então, eu quero te dar um livro. Eu decidi dá-lo, dar o quê? Dar o livro, né? Aqui nesse lo, deixa eu colocar meu ponteiro para aparecer assim, a ponto aqui para vocês. Esse lo, ele está retomando o quê? Eu decidi dá-lo, dar o livro, né? Então está retomando a palavra livro, tá? Eu decidi dá-lo porque será útil para você, né? Eu decidi dar o livro porque será útil para você. Em crioulo haitiano, veja que interessante. Moi vle bao yon livre, né? O bao, né? Dar para você, yon livre. Então, moi vle bao yon livre. Moi te décidé bay li parce que lap itil ou. Moi te décidé bay li, mas espera aí. O objeto aqui é li, né? Não devia estar ba, porque quando o objeto é li, o verbo ele aparece como ba, não como bai. No entanto, esse li, ele está retomando o quê? Ele está retomando o livro, a coisa que foi dada, não a pessoa que vai receber algo que foi dado. Como o li está retomando a coisa que vai ser dada, no caso dessa frase aqui, e não a pessoa, não tem aquela espécie de concordância, né? Então, o li, ele vai desencadear aquela forma ba somente se ele representar a pessoa que vai receber aquilo, né? Ou seja, o beneficiário. Mas aqui ele está representando, ele está retomando o tema, né? A coisa dada. Por isso que vai ficar moi te décidé baili parce que la itil u, que será útil para você, né? A mesma coisa que a gente poderia pensar, né? Eu decidi dá-lo porque será útil para você. Esse daqui está retomando o livro, né? Se fosse a pessoa, a gente diria dar-lhe, né? Tudo bem que a gente usa cada vez menos essas formas aqui, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido que o li, para ele desencadear toda essa questão que nós vimos anteriormente, em que a forma do pronome, né, a forma, desculpa, do verbo vai passar a ba, é só diante do li que representa a coisa, a pessoa que vai receber, o beneficiário, né, e não esse daqui, esse li que está representando a coisa dada, o tema, né? Eu espero não ter ficado muito confuso. Eu, assim, estou apresentando de maneira rápida e superficial essa estrutura, né? Mas é muito importante que vocês lembrem-se dessa estrutura, principalmente nessa ordem, né? De que você tem que falar que você dá a alguém uma coisa, né? E não vai ser a alguém, dar a alguém algo, né? Em crioulo é assim, dar alguém algo, enviar alguém algo, devolver alguém algo. Então, sempre é o alguém, o alvo, né? Você vai devolver algo para alguém. Em português a gente diria normalmente, mas em crioulo eu vou devolver eu vou devolver você o livro, tá? Para dizer que eu vou devolver para você o livro. Ou então eu vou dizer você uma coisa. Primeiro você coloca a pessoa que é o alvo daquilo que você vai dizer e depois o que você diz, né? Essa ordem tem que ser respeitada. Beneficiário, alvo e depois o tema, né? Bem, pessoal, nessa parte então nós finalizamos essa segunda parte do nosso vídeo, da nossa videoaula. No entanto, ainda nós temos uma terceira parte em que a gente vai falar dos aspectos semânticos, né, da semântica verbal do crioulo. Então, fica aí para vocês agora para prosseguir para a terceira parte que compõe, né, que faz parte dessa nossa aula sobre aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Não deixem de enviar dúvidas.
Merci un pile. Bye bye.